सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवाम भागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवेशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Avaishnava mukhadgiram harikatham sravanam naiva kartabhyo sarpashishto jathapayo. Avaishnava mukhadgiram harikatham savanam naiva kartabhyo sarpashishto jathapayo. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: existe um problema muito grande agora no mundo inteiro. Ninguém consegue entender quem é um sábio e quem não é. Não conseguimos distinguir um sábio de um falso sábio. As pessoas todas estão confusas. Eles não podem entender quem é um verdadeiro sábio e quem não é. As pessoas perguntavam para Prabhupada como realizar quem é um sábio. Como nós vamos realizar? Como que a gente pode entender? Para aceitar os verdadeiros. Prabhupada respondeu: se você pessoalmente for uma pessoa sincera, Niskapata, então com certeza Nityananda Prabhu não vai te privar. Ele vai lhe guiar para o local adequado, para a pessoa adequada. Mas se você é um trapaceiro, se você na verdade não quer sadhusanga, você quer glamour, posição, você vai encontrar qualquer outro lugar onde você vai obter essas coisas. Prabhupada nunca tomou abrigo em Goraksharadas Babaji Maharaj, com certeza não para receber algum glamour e posição. O que ele tinha? Uma cabana quebrada para fazer bhajana. E as pessoas insultavam ele: onde que o seu Guru Pada Padma fica? Cadê o templo dele? Quais são as qualificações dele? E Prabhupada muito inteligentemente dava uma resposta. Ele dizia: meu Guru Pada Padma, Paramahamsa Srila Goraksharadas Babaji Maharaj, ele mora eternamente nos pés de lótus de Radharani, mas agora ele está manifestando um passatempo no qual ele fica em Kulya, do outro lado do rio. Você quer saber sobre as suas qualificações? Muito bem. Então, a questão é, o meu Guru Pada Padma externamente não pode mostrar qualificação acadêmica, mas tenha certeza que no universo inteiro não existe um problema que não possa ser resolvido pelo meu Guru Pada Padma. Externamente você não vai ver qualificações, mas saiba que qualquer problema em qualquer lugar, nesse inteiro universo, ele resolveria facilmente. Porque ele conhece Krishna. É por isso que nós temos que nos lembrar que um sadhu não é um brinquedo. Você pode fazer um arranjo para ir encontrar-se com um sadhu. Muitas pessoas pegam um avião para vir para cá, de países estrangeiros. Incontáveis pessoas vêm para a Índia para encontrar trapaceiros. Até no Radhakunde aqui, as pessoas gastam uma montanha de dinheiro. Eu quero ser trapaceado, é por isso que eu vou para a Índia, eu vou para Bharata. Realmente, é um problema imenso. Não grande, não. É o maior de todos os problemas. Se alguém perguntasse qual é o maior problema do âmbito devocional, esse é o maior de todos os problemas. As pessoas não sabem o que é um sábio. Eles não conseguem entender quem é sábio e quem não é sábio. Eles estão confusos. Em quem acreditar, em quem não acreditar. Aonde nós podemos tomar abrigo. Todos esses diferentes problemas. E esse é o arranjo criado por Mayadevi e Kali Maharaj.
para que as pessoas não consigam receber as informações corretas para se aproximar de Krishna. Esse é um arranjo de Maya Devi. Kali também está tentando o seu melhor para quebrar todas essas estruturas, todos os nossos esforços honestos. Onde existe um esforço honesto, Kali Maharaj tenta fazer um arranjo para que essa pessoa não continue. Ele cria problemas, brigas internas, para separar todo mundo. Ele é muito eficiente. Kali Maharaj está tentando entrar. Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj também dizia, Kali Maharaj sempre tenta entrar nos templos, na casa dos devotos, ou dentro de você, para desviar as pessoas. Para que a união e o esforço das pessoas não possa acontecer, que ele se quebre, ele quer isso. Então existe um gigantesco problema. Quem é um sadhu, quem não é um sadhu. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur disse, mesmo depois de procurar em incontáveis continentes e cidades, vilas e locais remotos, por acaso você pode encontrar com um verdadeiro sábio. E mesmo depois de encontrar, você pode entender mal. Você pode encontrar com um sábio, mas por conta da sua falta de sinceridade, você pode não compreender que ele é um sadhu de verdade. Você pode ser trapaceado pela sua própria insinceridade. Aí, quando você encontra uma pessoa que não é um sadhu, você fala, agora eu achei um sadhu, olha, ele está cheio de templos, olha quanto glamour, estrangeiros aqui, dinheiro, esse é um sadhu, agora sim, eu tenho muita sorte. E assim as pessoas são trapaceadas. Prabhupada diz, um falso sadhu deve ser trazido a público. Um falso sannyasi, um falso sadhu deve ser trazido a público. E não deve haver nenhuma duplicidade dentro de você. Antes de apontar para um sadhu, um falso, se você tiver seus problemas, então você tem que se estabelecer como um Vaishnava. Somente um sadhu genuíno pode apontar o que está errado. Não é qualquer um que pode fazer isso. Então, um falso sadhu tem que ser exposto. Mas quando um sadhu aponta, eles vêm em grupos e dizem, não, ele é que é sadhu. Você está errado. Eles dizem para o Vaishnava puro, não, ele é sadhu, ele é. Você que é trapaceiro. Eles se juntam em grupos. Eles falam e vêm apontar para o Vaishnava puro e dizem, você que é o falso. Você está trapaceando as pessoas. E assim eles escapam. O Prabhupada se lamenta. Dessa maneira, os sadhus genuínos, eles são sempre colocados em problema, uma situação problemática. É o arranjo de Maya. Maya Devi não pode permitir que nós nos tornemos niskapat. Sempre ela quer que nós hajamos como trapaceiros. O verso com o qual nós começamos é do Padma Purana. Quando alguém é um Avaishnava, não um Vaishnava, não somente alguém que passou tilaka e usa kanti no pescoço, até Ravana poderia se sentar vestido de sannyasi. Ele se vestiu de sannyasi para raptar Sita, de verdade. Muitas pessoas podem passar tilaka, colocar uma mala no pescoço, um kanti mala. O Vaishnava tem uma etiqueta, um comportamento, um poder.
uma prática devocional, um Siddhanta Vichar. Eles têm afinidade com os pés de lótus do Senhor Supremo. Esse é o Vaishnava. E a qualquer situação eles podem suportar. Eles não param de fazer Haribhajana. Estes são os sintomas de que eles são Vaishnavas. Então, esse falso Vaishnava, se ele for dar Harikatha, muitas vezes pessoas perguntavam para Prabhupada sobre isso. Você diz para a gente não ir aqui, não ir ali, porque eles são falsos, mas como a gente vai descobrir quem é genuíno? Prabhupada disse, se você realmente quer ir, é melhor não ir. Se você quiser ir, vá. Vá onde não está acontecendo Namaparada, onde as aparadas aos santos nomes não estão sendo cometidas em nome do Harikatha e do Kirtana. No nome do Sankirtana, pelo menos onde acontece Namaparada, o canto ofensivo dos santos nomes, quebrando as normas, então lá você não deve ir. Em quase todos os lugares, infelizmente, é o que acontece. As pessoas dão aula, mas eles estão cheios de desejos no coração. Sadhguru Vaishnava tem um raio-x, um olho raio-x. Eles olham e entendem os incontáveis desejos que estão dentro do coração de alguém. Nessa condição, se eles forem dar Harikatha, então esse Harikatha vai fazer você cair se você escutar. Então agora a minha pergunta. Eu vou fazer uma pergunta de Shambhava. Porque incontáveis pessoas estão pregando Vaishnavismo pelo mundo afora. Por que a situação está tão ruim? Por que as pessoas não recebem resultado? As pessoas estão indo pregar. Ninguém quer ouvir Harikatha. Eles querem ir pregar. Não, eu vou pregar no estrangeiro. Eu poderia dizer, sente-se aqui para ouvir Harikatha. Mas esses tolos confundem pregar com trapacear. Bhaktivinoda Thakur disse, você não tem direito de pregar até que você esteja totalmente estabelecido nos ensinamentos de Gauranga. Você pode fazer uma pregação equivocada. E aí nós vamos ter problemas. Problemas surgirão, grandes problemas. Mas quem vai escutar? Ninguém obedece. Dessa maneira, você tem que tomar cuidado. Se esse tipo de pregação está acontecendo, nós não podemos receber resultados por tempo indeterminado. Podem pregar, mas a situação continua descendo, caindo, e o nível de consciência das pessoas continua descendo. Não há desenvolvimento, e você pode comprovar isso. Porque os pregadores estão pregando com o coração contaminado. Enquanto eles dão Harikatha, muitos escritos de Bhaktivinoda Thakur eu posso mostrar. Você pode falar Harikatha, mas o Harikatha não se manifesta ali. Mas esse Harikatha não dá resultado. Primeiro você precisa se estabelecer nos santos nomes. Você precisa ter tremendo amor pela Sampradaya, pela dignidade da Sampradaya. Escuta o que eu estou falando. E esses falsos pregadores, eles suprimem esses pontos. Eles não têm Sampradayanista. Eles não querem manter a filosofia intacta. Eles não têm amor pelo Guru, pelos Vaishnavas. Esses são os sintomas. Mostre se eles têm isso. Eles poderiam vender a Sampradaya, vender Vani Vaibhav por qualquer valor, a degradação da humanidade. A própria humanidade não está lá.
A degradação da humanidade é algo muito perigoso. Degradation of humanity is very painful. A degradação da humanidade é dolorosíssima. E esta é a situação. So if there is anartha inside, annavilas, Então, se existe anartha dentro do coração, anabilas, desejos escondidos, todos os venenos que estão dentro do seu coração se misturam com o Harikata e saem e entram nos ouvidos das pessoas can go e podem can contaminate your heart. contaminar seu coração e você pode cair. So Hare Krishna, this is Não not adianta gritar Hare Krishna, isso não é pregação. foolish. Todos. 15 or 10 Hare Aí, what do you 15 what are you? mil pessoas gritando Hare Krishna, mas que Hare Krishna é esse? No Mahajan, Não tem nenhum sábio, no sadhu, não tem um sadhu poderoso ali para guiar as pessoas. material sound. O seu Harikata é um som material. Material in Howrah station here, Hare Você vai para lá, para cá e vai para lá em Howrah, na estação de trem, cantando Hare Krishna. E qual é o resultado disso? only one kind of, drum. Somente um teatro. You are speaking Hare Krishna. Você está dizendo Hare Krishna. Tune, Talvez até com um bom timbre, but it's material sound. mas é um som material. Material sound. And also you have Som material. Se você tem luxúria no coração, todos aqueles que estão ouvindo são contaminados. who teach them? Who knows? Quem que entendeu eles quem que ensinou eles a fazer assim, eu não sei. Like crazy. As pessoas estão agindo como loucas. Somebody need to live like Bhaktivinoda Thakur said. Alguém precisa, alguém como Bhakti Bala Bhattita Goswami Maharaj precisa assim cantar o Kirtana, No liderar o Kirtana. Mahajan, no. Mas se não tiver um devoto puro lá, Krishnadas Babaji Maharaj, como Krishnadas Babaji Maharaj, ele também fazia Kirtana. O Kirtana dele era benéfico, de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Mas qual é a utilidade desse Kirtana sem devotos puros? one kind of business. Ele é um negócio, Business. um negócio, um comércio. My product is very good. Olha, meu produto é muito bom. My product is Eles vão, meu produto é muito bom, compre. this kind. É isso que está acontecendo. Product. My product is very good. Meu produto é muito bom. Advertisement. Isso é chamado de marketing. This way, Isso não é pregação. is there inside, Então, se meu coração está contaminado, not speaking. eu não devo dar Harikata. Se eu pronunciar, a contaminação vai dentro do coração das pessoas e elas vão cair. Of course, if Prabhupada speaking Harikatha, then Furlan can also happen because of ignoring him, not due to his speaking word. Also, it is written in Shastra, Quando o Prabhupada dava Harikata, algumas pessoas também caíram, mas esse problema não vinha dele, vinha da maneira como eles escutavam. Então, se um Vaishnava lhe dá um mantra, immediately, se um Vaishnava lhe dá um mantra, você deve jogá-lo fora, você não deve cantá-lo. Imediatamente. Upadishtam mantrena nirang bhaje. Because if you go on chanting Porque se você cantar esse mantra, você vai para o inferno. in Shastra, Está escrito no Shastra. Avaishnava Upadishtam mantrena nirang bhaje. Punascha vidhina prahet Vaishnava bhaje. Again you have to reject. De novo, você vai ter que rejeitar esse guru e aceitar um Vaishnava puro de verdade. Otherwise, E de novo receber o mantra. Caso contrário, você vai ter uma vida miserável. Upadishtam mantrena nirang bhaje. Punascha vidhina, this is the rules. Punascha vidhina prahet Vaishnava bhaje. Essas são as regras. What you can do. O que você vai fazer com o mantra de alguém que não é puro? All rules and regulations, they are Então, existem regras e regulações, documentos, mas ninguém quer ouvir. out of emotion. Por conta das próprias emoções, as pessoas querem pular dentro do fogo They have to jump into fire to kill. para morrer, para destruir a própria vida. They are spending money Eles gastam montanhas de dinheiro coming from foreign para vir dos países estrangeiros, para destruir a própria vida, submeter a vida aos pés de Lota Maya Devi. countries where they are going to destroy. Assim eles se arruinam e a gente não pode fazer nada. A gente pode assistir e chorar. Nobody allowed to hear absolute Ninguém é permitido ouvir o Harikata absoluto.
E ninguém pronuncia o Harikata, eles querem ouvir mentiras. Eles ouvem mentiras. Esse é o arranjo de Kali e Mayadevi. Agora, qual é o ponto? Sem saber, você está bebendo um copo de leite. Sem saber. Você está bebendo, você deixou ele lá, no seu quarto, você foi, não sei aonde, voltou e foi tomar o leite. Depois disso você morre. Quem quer que bebeu aquele copo, aquele leite daquele copo morreu. Como? O leite é muito bom, uma comida ideal. Como que alguém poderia morrer? Ninguém sabe. O leite é o alimento ideal, todo mundo sabe. O leite é bom, mas você não tem informação que uma cobra foi dentro daquele quarto e bebeu leite daquele copo e saiu. Mas você não viu isso. Você só pensa, o meu quarto está lá, eu vou lá e vou tomar. E depois disso, a pessoa morre. Você não pode dizer que o leite é perigoso, que ninguém deve beber leite. Ninguém pode dizer o leite é perigoso. Isso é uma concepção equivocada. Você tem que se informar. Qual foi o problema? Por beber leite envenenado, isso aconteceu. Então, da mesma maneira, o mantra, quando ele sai da boca de um demônio, ele não tem poder. Baladeva Vidyabhushana muitas vezes disse: é necessário que haja um poder. Um homem pode dar à luz a um filho, pode ter um filho se ele tiver masculinidade. Se ele não for nem homem nem mulher, ele não pode dar à luz a um filho. Então, isso é um problema. Então, está escrito no Shastra. Antes de dar mantra, antes de aceitar mantra, Hari Bhakti Vilas, Sanat, você tem que observar tudo, analisar de maneira sincera. Se você for sincero, você vai enxergar se você está no lugar certo. Sem entender, sem realizar, você não pode tomar abrigo em qualquer falso guru. Isso é perigoso. Esse não é o sistema. E se você puder entender que aquele guru é um trapaceiro, imediatamente você tem que deixá-lo e aceitar um Vaishnava puro. Sanatana Goswami, quando eu estava discutindo Lago Bhagavatamrita, eu analisei isso, mas vocês esqueceram já? Ele estava criticando os Vaishnavas. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami escreve sobre isso. Nessa condição, o Vaishnavismo desse falso guru não está lá, o coração dele está vazio. Ele só decorou as coisas. Então, dessa maneira, se você tomar o mantra não vai lhe dar resultado. O mantra vai trazer problemas. Se você tomar mantra de um falso Vaishnava. O mantra e o mantra devata são o mesmo. E o guru é a forma personificada do mantra. Dessa maneira. Caso contrário, todo o sistema pode se quebrar. Quem vai agora falar, julgar quem? Se todos nós, na mesma categoria, somos todos caídos. Você faz assim, eu faço assim, tá bom. As pessoas, sim, Tuna, você faz assim, eu faço assim, não tem problema. Eles não vão falar a verdade absoluta, então quem vai protestar? No mundo inteiro, se você procurar,
Um único homem, man, not two. não dois, que pode protestar sobre o que está acontecendo. So much request, so much internet, so Tantos much TV, pedidos, tanta internet, tanta televisão. not even a single man. Nenhuma única pessoa. Nós fomos para a televisão, fomos em todos os lugares pedir Whereas they can join with para the que rectifier. eles pudessem It all demonic. consertar os erros. Character. It's very good. Mas eles, na verdade, vão vender But still, o seu partido demoníaco. it is rejected. Isso é muito bom. Tem que ser assim. E o público não entende quem é responsável. Quem é responsável? Você é responsável que não tem sinceridade e cai nessa armadilha. Porque você tem duplicidade, você cai nessa armadilha. Não tem outra pessoa para culpar. Prabhupada já disse. Se você for realmente sincero, é a responsabilidade de Nityananda guiar você apropriadamente. Up to the lotus feet of Até os pés de lótus de um Sadguru. making offense and fall down there. Mas se você faz ofensas e cai no meio tempo, aí é outra história. Aí um problema ainda maior. Now, whom to allow Vyasa-san everything coming? Agora, quem permitir, Allow everybody? quem devemos permitir que se sente na Vyasa-asana? Você é profissional? Então você vai falar? Não. Jiva Goswami was Jiva Goswami Pada escreve. you cannot allow Vyasa Você não pode permitir que todas as pessoas is completely reserved. se sentem na Vyasa-asana. A Vyasa-asana é reservada para aqueles que são sadhus elevados. Everything. Not that each and everybody can come. Não é qualquer um que pode vir e se sentar na Vyasa-asana, mas ninguém quer mais seguir esta regra. Eles pagam pessoas, contratam pessoas para falar. Only he can speak nicely. That is the only problem. É só uma pessoa que sabe falar. Mas se ele não tem caráter, o que quer que ele tenha? Mas ele fala bem. He can speak nicely. Ele fala bem, né? That is the thing. Isso é o que interessa. He is very famous. Ou ele é um sadhu famoso. Famous in the sense Famoso no sentido, of Maya. no âmbito de Maya. Ele recebeu esse título de famoso por conta da ação de Maya. True sense is not famous. Mas na verdade ele não é famoso. So famous sadhu, whatever Então, he is doing wrong, speaking rubbish, se um sadhu for famoso, se ele está falando errado, se ele está fazendo porcarias, as pessoas têm que aceitar, porque ele é famoso, né? Ele é famosíssimo. Ele pode fazer o que ele quiser. is famous. So Ele pode fazer um monte de tolices. he is speaking right, Talvez ele esteja mentindo, wrong activity. fazendo uma série de atividades equivocadas. That also. Like Vivekananda, taking cigarette, Como aquele Vivekananda daquela Sampradaya que fuma, masca chiclete, come carne, saffron, you don't see. Saffron. e vestido de açafrão. All those are the symptoms of sadhu. In Kali Yuga. Então, esses são os sintomas dos sábios, falsos sábios de Kali Yuga, os sábios de Kali Yuga. Ninguém consegue entender. Tameva kalau ninam janmachar gunadayo dharmanyayo vasthayam karanam balamevahi. You have your money power, manpower, Se você tem dinheiro, tem pessoas atrás de você, então não tem problema. Se você é famoso, faça o que você quiser, então. Você é famoso, sem problemas. Você tem dinheiro? money power, you can change the Então, pelo dinheiro, você pode mudar até um processo na corte, você pode subornar o juiz. Esse é o nosso mundo no presente. condition. Money is all. Dinheiro é tudo. Nothing, all other jagats. If money is there, Se o dinheiro está lá, ele é de uma família elegante, de uma família rica. from a low family. No. Eu sei que ele é de uma família pobre. Não. Ele é de uma família elevada, mas eu sei de onde ele veio. Ele é de uma família muito simples. Muito simples. Bharati Maharaj também dizia, Shanta Goswami Maharaj também dizia. Muitas coisas sobre isso, mas ninguém aceita. Se o dinheiro está lá, então é porque ele veio de uma família, de uma linhagem. Ele é um grande pandita. Ele tem poder, ele tem dinheiro. Compel you
O dinheiro empurra você, força você a aceitar que ele seja um sábio. Você não acredita? Vai em qualquer dos templos aqui. Observa, fique observando. Você vai ver. Os demônios chegam, os falsos sadhus. Eles dizem, você, sente-se na Vyasasana. Você é a pessoa certa para se sentar aqui. Por quê? É uma pessoa rica. Você não acredita em mim? Vá ver. Não vá tomar prachada, mas vá observar. Chegam demônios milionários e eles, Maharaj, sente-se na Vyasasana. Você é o presidente dessa assembleia. Se Goraksharadas Babaji Maharaj fosse lá, eles iam dizer, sai daí. Quem é Goraksharadas Babaji Maharaj? Eu que sou rico, eles pensam. Então, um país, um templo, onde um sadhu puro não receber nenhuma honra e trapaceiros recebem privilégios e matajis são tratadas de maneira suja, onde as evidências das escrituras não são honradas, ou as regras favoráveis são só favoráveis aos ricos, então todo o sistema desses lugares vai ruir. Pode ter certeza. O templo, a sociedade, tudo vai ser arrebentado. Ninguém vai poder proteger. Esses são os sintomas da degradação. E um vichar está aí no nosso Shastra. No nosso Shastra está escrito: não tente cultivar na terra seca. Na areia não nasce nada. Por que você vai cultivar areia? Tolo, é areia. Se você botar o que? Arroz, trigo, o que você vai obter? Nada. Você não vai receber resultados. Então no Shastra é um aviso comum. Uma terra seca, ninguém pode plantar nada nela, porque é desperdício de dinheiro. E você não deve oferecer, da mesma maneira como você não deve oferecer sua filha para uma personalidade que não é nem homem nem mulher. Você já viu? Eles não são nem homem nem mulher, eles são metade. Você não deve oferecer sua filha em casamento para esse tipo de pessoa. Por quê? A sua filha não vai ter filhos e a vida vai ser muito difícil, miserável. Entende? Um outro conselho, você não deve dar mantra para um recipiente inútil. Em Bengali existe essa frase. Ushar bhumite bijiropon. Ushar means dry land. You go to seed, paddy, useless. You cannot expect now. Colocar semente numa terra seca não vai ser resultado nenhum. Ushar bhumite bijiropon. Klip bhakti ki kunyadan. Apatre mantrodan. These three should be remembered. Essas três coisas devem ser evitadas. Onde essas práticas acontecem, saia de lá. Não fique. Você vai convidar destruição para a sua vida. Falso ego, emoções poderão ser destruídas. Muitas pessoas vêm com os olhos cheios de lágrimas, Maharaj, Maharaj, mas depois, por conta do falso ego, eles não digerem o Harikata, cometem ofensas e somem. Dessa maneira, Srila Jiva Goswami Pada disse, hoje
Esse ponto é muito importante. Jiva Goswami Pada já disse esse é um ponto principal, eu estou discutindo esse ponto daqui. Todo o sistema está explicado aqui. Eu estou explicando essa análise. Jiva Goswami Pada já escreveu no Shastra, nos Sandarbhas. Existem dois tipos de oradores. Aquele que está cheio de desejos no coração e ele trapaceia o público para ganhar dinheiro. Ele fala muito bem. E o outro é uma pessoa que fala, um orador genuíno. Ele não se importa se você vai aceitar a verdade absoluta ou não. Ele não liga se você vai fazer doação ou não. Ele não tem interesse nenhum. Ele dá Harikatha completamente para a satisfação do Senhor Supremo. Para a completa satisfação do Senhor Supremo. Então, ele tem um direito de se sentar no Vyasasana. Ele tem o direito de se sentar no Vyasasana. Jiva Goswami Pada repetidamente escreve nos Sandarbhas. Tal pessoa não pode se sentar no Vyasasana. Mas o que acontece? Vá ver, vá assistir. Vá assistir. Um homem sem caráter, de Hilerabad. Ele estava no quarto com a sua tia, ele era um homem sem caráter. Mas o Acharya permitiu que ele falasse Harikatha. Eu fiquei chocado. Eu entrei no quarto, tranquei a porta com a Acharya e falei, como que você percebeu? Como você deixou que aquele idiota falasse Harikatha? Eu estou com o Bhagavata diante de mim, eu tranquei a porta e falei, quem falou para você fazer pessoas se casarem aqui no templo? Pessoas que já se casaram 4 vezes. E você arranja o casamento deles aqui no templo? E ele não respondeu. Especialmente, eu perguntei para alguém que estava dando Bhagavad Gita, quem é que autorizou você a dar Bhagavad Gita? Ele disse que o Guru tinha dito. Mentira. Só porque você toca música e vem mulheres cantar ali e você vai dar Bhagavad Gita? Esse é o documento de que os sadhus puros não são honrados. Quanta audácia. Ele vive uma vida sem caráter. E pergunta, que problema você tem no seu bhajana? Fale comigo que eu resolvo. Eu poderia pegar o meu chinelo e bater em você. Essa é a resposta. Eu disse isso no templo, para o responsável. Mas por acaso eu não tenho o direito de fazer isso. Caso contrário, eu teria pego o chinelo e bateria ele na assembleia. Saia daqui. Posso jogar você fora. Esse mesmo homem jogou o Guru longe para longe. E se foi. Mayavadi. Mas eles não estão aprendendo nada do Guru Varga. Eu abertamente estou dizendo. Eu posso dar documentos. Eu não estou fazendo historinhas. Eu não tenho inimizade com ninguém. Dessa maneira nós estamos perdendo o prestígio do nosso Guru Varga, a dignidade do templo, tudo. Enquanto esses demônios estiverem para lá e para cá, ninguém vai progredir. Se o próprio Prabhupada voltasse, ninguém ia escutar. Se o próprio Prabhupada viesse de novo, ninguém escutaria. A situação está assim suja. Então Jiva Goswami Pada dizia, esse tipo de falta de caráter
esse Anyavilas should not be given the chair. não deve receber a cadeira, a Vyasasana. Essa cadeira onde Maharaj está sentado. Essa é a Vyasasana. Dharmam Bhakshanti Adharmagya Adhiruru Uttamasana. All documents I'm speaking. Eu estou falando com todos os documentos. Sem documentos eu não falo, sem citar o Shastra que corresponde ao que eu estou explicando, eu não falo. Aqueles que mendigam de porta em porta estão cheios de dinheiro. Estão cheios de dinheiro no banco. E ele fala, eu estou de sannyasi, por favor, me dê alguma coisa. São Shudras. Você pode dizer com certeza que eles são Shudras, dinheiro, nada mais. Eles fazem japa pensando money, dinheiro. Eles não cantam Hare Krishna. Eles não estão cantando Mahamantra, eles estão pensando em dinheiro. Cantando dinheiro. Money. E se sentem grandes devotos, exaltados. São grandes e exaltados, né? Que maravilha. Dessa maneira o que acontece? No Bhagavatam está escrito: os Shudras, de natureza, que se comportam como Shudras, se ele tem os sintomas descritos no Varnasa Dharma, se eles se vestem de sannyasis, eles vão viver. Eles vão viver de doação, mas eles não têm direito de viver de doação. E são trabalhadores, por que eles poderiam se sentar na Vyasasana ou se vestir de sannyasi? Então, aqueles que estão se ocupando de adharma, aqueles que estão sempre ocupados em dharma, sentados sempre diante do Guru de Prabhupada, e aqueles que estão fazendo adharma, a quem faça adharma, o contrário do dharma, a cada passo. Eles se sentam numa grande asana. Eu já vi isso. Eu posso mostrar. Um guru caído com chamara dos dois lados. As pessoas abanando ele. Depois de ouvir 2, 3 linhas, eu falei, meu Deus, joga fora esse orador. Que isso não é Harikatha, isso é lixo. Então a gente não sabe mais o que é Harikatha. Sob a guia de Prabhupada, de Keshava Maharaj, Sridhar Maharaj, nós sabemos o que é o Harikatha. O que ele está dizendo? E dos dois lados, pessoas abanando ele. Esse ventilador não dá honras. Precisa ser com a chamara na mão. Tem uma haste de prata que segura a cauda de um animal branca. Então, Jiva Goswami diz, esse tipo de orador não deve receber a Vyasasana. A Vyasasana só pode ser dada por uma personalidade muito pura, cujo comportamento, tudo, esteja alinhado. Caso contrário, todo o sistema vai ruir. Você pode contratar um orador que bebe chá, café, até vinho de noite. De noite ele toma vinho. De noite ninguém vê. De noite pode. De dia a gente evita. Pujari também. De noite toma vinho e de dia vai fazer puja, vai adorar a deidade. E as pessoas falam, tudo bem, como é que a gente vai arranjar outro pujari? Esse é o novo Siddhanta Vichara. E todo o sistema, eu não estou falando uma história. Eu posso levar você praticamente a mostrar isso nos templos. Eu estou falando apoiado em poder real, em realidade. Então nós estamos
estávamos analisando como deve ser feito o Bhagavad Gita, qual é o sistema, quem deve ser convidado. Então, tem que ser o Harikata, ele tem que ter uma preparação gigantesca. Como no caso de Narottama Das Thakur, que arranjou esse programa, né, esse ciclo de Harikatas em Keturi, na corte desse rei. E até Janavamata Thakurani, a consorte de Nityananda, foi. Srinivasacharya, Narottama Das Thakur. Todos os devotos importantes que estavam aqui presentes, milhares de Vaishnavas foram. Que maravilhoso Utsav, que festividade maravilhosa. Dinheiro e poder não são os únicos meios através do qual você pode arranjar uma cerimônia. Você pode também arranjar uma cerimônia como essa através do poder do seu bhajana, do canto dos seus santos nomes. Se você tem poder apoiado nisso, você também pode arranjar. Dinheiro você pode emprestar, você resolve. Ou você faz como as pessoas fazem hoje. Contratam alguém que possa cozinhar para 10 mil pessoas e pronto. Não, isso não é um Utsava. Utsava, esse termo, está só nos livros. Na prática não existe mais. Utsav, o que é chamado de Vaishnava Utsava, de festival dos Vaishnavas. Você lê a palavra Utsava nos livros. Mas na prática, tudo está sendo manipulado. Quem está cozinhando? Eu vi acharyas que são considerados importantes. Eu estava lá, eu não vou falar o nome de ninguém. Muitas pessoas vão tomar prashada. Pessoas de fora cortando legumes, gente que não está nem limpa. Você acha que Krishna vai aceitar essa prashada? Você acha que Krishna vai aceitar essa oferenda? Na época de Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, eu contei já isso, vocês esqueceram? Teve um festival e uma Mataji, ela não era iniciada. Ela começou a cortar chili, gengibre. Um brahmachari foi lá e viu. Quem é a senhora, Mataji? Ah, eu estou aqui perto, eu moro aqui perto. A senhora é iniciada? Não, não sou iniciada. Então por que você está tocando os alimentos? Porque isso vai ser oferecido ao Senhor Supremo. Ele pegou e jogou tudo no lixo. E aquela mulher começou a chorar. Depois disso ela tomou abrigo em Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. Ela era tão pura. Ela alcançou um nível de pureza tão elevado quando Kesha Goswami Maharaj se foi. Ela cozinhava para Vamana Goswami Maharaj e para os grandes sadhus que iam para a estação de Haura. Ela preparava alguma coisa para eles levarem. De tanta pureza. Eu a conheci. Hoje em dia vem qualquer um. Finalmente, recentemente um Grihasta encontrou uma Mataji que estava num ciclo menstrual cozinhando. E você quer oferecer isso para Gokulananda, para Krishna, para Bhagavan. Como é que você é? Mas ninguém está interessado. Só bate um pouco na miridanga, fala, canta um kirtana, faz uma aula. O dever de um acharya é observar com 100 olhos. Acharya não significa eu me tranco num quarto, faço o que eu quero, descanso. O acharya está atento e controla cada um dos fatores. Se um discípulo manipula, ele quer jogá-lo fora. Ah, não, deixa ele ficar. Ele é bonzinho, ele faz seva.
Ele está fazendo alguma coisa. O que ele está fazendo? O Acharya sabe. Ele vai destruir toda a sociedade, todo o templo? Ah, é isso que você quer deixar ficar? Mas ninguém liga mais. Aqui eu comecei a explicar em detalhes sobre o que fazer, como não fazer esses utsavas. Então, quem é que pode ser convocado para dar Bhagavata Saptaha? Ele deve raspar a cabeça, raspar a barba. Ele tem que tomar banho antes do nascer do sol. Ele tem que ser, não só para esse dia, ele tem que fazer isso diariamente. Ele tem que ter esse hábito. Pode passar a tilaka, cantar o Gayatri, todos os mantras. E só depois disso ele deve adorar Nrsimhadeva, eu diria. Pode também ser honrado Ganapati Maharaj com a concepção de que ele está recebendo o poder de Nrsimhadevi, não como uma identidade separada. Ganapati Maharaj não é um controlador separado. Ele é um devoto do Senhor Supremo. Você pode honrá-lo dessa maneira. Ele é um servo do Senhor Supremo. Assim, sim, você pode honrá-lo, mas não como uma potência separada de Krishna. Então você pode adorar Nrsimha ou Ganapati Maharaj ou Ganeshaji. E você pode fazer alguma oferença para os seus antepassados. Então ele pode estabelecer coisas abençoadas e onde vai ficar Hari em 16 itens diferentes. Podem ser usados para a adoração do altar. Depois ele precisa adorar Krishna Shalagrama. Quando já tiverem sido adoradas, ele tem que adorar o Srimad Bhagavatam. Então essa é a sequência. Ele tem que adorar o Bhagavatam para poder dar Bhagavata Saptaha. Porque o Bhagavatam é não diferente de Krishna. Shukadeva Goswami disse que o Bhagavataji Mahapurana Sakshat Krishna Evahi, o próprio Krishna é o Srimad Bhagavatam. Depois disso você pode oferecer tudo, frutas, guirlandas, tudo. Você pode glorificar. E que tipo de Shruti? Stuti. Nirvignannaiva kartavyotta svayam tava keshava evam dino vachaha prachuvatyaranchatu pujayit santusho vastro bhushadi pujante tvanchol samstavit. You can glorify Bhagavatam. Você pode glorificar o Bhagavatam. O devoto puro não precisa fazer tudo isso. Mas aqueles que têm anabilasa, aqueles que têm ainda desejos no coração. Então,
And O Bhagavatam é o we próprio will Krishna. arrange and we're going to recite, all of them can say, Então, help us, help me to cross ambos podem orar dizendo, por favor, nos ajude a atravessar o oceano das and ilusões. what material. So it is for outside people, Isso é para as pessoas not externas, for pure devotee. não para o devoto Everybody can puro. speak Harikatha, O but devoto pode dar Bhagavad Gita como Gokarna, no expect Sukadeva Goswami from Sukadeva Goswami. como Sudadeva ou So Shukadeva também. this way you can, after that, there should not be any problem in the Então, Bhagavad Gita. So you não have deve to haver accept. problemas durante o Bhagavad Gita, você tem que cuidar de And tudo. also you will have to worship the speaker. Evam E Dino o orador também tem que ser adorado. To join, now the speaker, you will have to worship him. Você tem que adorar o orador. You have to give vastra, Você tem que dar para ele all different kind of diferentes tipos de and coisas num prato, oferecer panos novos para que ele faça, para ele se vista, para que ele faça suas roupas. Mas Shukadeva Goswami não aceitou vestidos, ele foi lá assim. Gokarna também não. Mas isso é o habitual, essa é a etiqueta. Rupo Prabodhancho Sarvasastra Visharada Etat Katha Prakaseno Mad Agyanam Vinasayo Vinasayo He Sukru. You have to think that the speaker is the Você tem que representative pensar of Sukadeva. Que o orador é o representante de He Shukadeva. Sukru. Com essa concepção, você deve honrar Can aquele que é capaz de falar o Bhagavata Saptaha. Kat Agyan Bodhana Chotu. Ele precisa ser capaz de inspirar as pessoas a cortar a ignorância. Who you are having all knowledge of all Shastra, Aquele que tem conhecimento sobre as escrituras. you are requested to recite Bhagavad in such a way. So, Ele é pedido de recitar o Bhagavatam de tal maneira que todos se inspirem. and you can cut all the Agyan inside me. E você pode cortar toda a ignorância dentro de nós. Sukarupa Prabodhancha Sarva Sastra Visharadah Etat Katha Prakaseno Madagyanam. By this Bhagavad Katha, you try Então, através desse Bhagavad Gita, por favor, corte minha ignorância. Tadagrenyamaha Pashyat Kartapya Sreyase Muda Saptaratram Yatha Sakta Dharanyaha Sa Evahi Nirantar to get ensure Mangal and Ananda. Para receber Mangal You will have e to Ananda, accept all different bênçãos e prazer espiritual, você tem que aceitar diferentes regras what to eat, what not to eat. I already told them. e etiqueta. O que comer, o que não comer, por exemplo. Covering Chaturmasa, Se o evento foi feito em Chaturmasya, as pessoas têm que seguir Chaturmasya, but still you should have a restriction of mas mesmo assim deve haver uma certa restrição de comida se for feito não em Chaturmasya. so that you can maintain your patience. No Rajogun can Você não pode comer nada rajásico. only rice, ghee, Tem que ter arroz, tem que ter ghee, batata, coisas simples. barley is also Havishana. Barley is also Havishana. Barley, Barley is also Havishana. cevada também é considerado Yeah, you use assim, puro. Havishana. And it one cheer to him. And honor. He is the owner. Anyway, this way you will have to arrange everything. Dessa so that the maneira você system precisa arranjar tudo is not contaminated. para que o sistema não esteja contaminado. With full purity, you will have E to com toda a maintain pureza você tem que manter tudo. purity regarding your Pureza prasad, em relação à prachada, regarding pureza em relação à sua etiqueta, taking bird, ao vocês tomar banho, o que quer que você faça. purity you will have to do. Com toda a pureza você tem que se comportar. Full purity you have to do. Otherwise, cannot get.
Caso contrário, você não vai receber um This resultado. way, in front of speaker, you will have to Dessa take maneira, resolution. diante I cannot do break any rules and regulation. orador, você não pode quebrar as regras. Like regarding the rules of sleeping also. Você não pode. To get up early in the morning. Você tem que se levantar cedo de manhã, You have to hear Harikatha properly. ouvir o Harikata com toda a atenção, tomar prachada. So that Rajagun cannot give scope to increase. So this way, all together. Sukha Rupa Prabodhancho Sarvasastra Visharada Evam Katha Prakasena Madagyanam Vinasaya. Tadagre Niyamaha Pasyat Kartabhya Sresenuda, so that 7 days and night you can feel Então, comfortable. as pessoas têm que se sentir confortáveis, seguindo todas as regras, You will have to accept. sem nenhuma perturbação. And while Harikatha is going on, Enquanto o Harikata acontece, você não pode ficar andando para um lado e para o outro. Você tem que se sentar num lugar só. you have to show presence. Not the Harikatha Você não pode ficar levantar, eu vou para o banheiro, eu vou para lá. Não. Com toda a paciência, você tem que se arranjar. should be within control. Você tem que beber coisas controladas, por exemplo, beber água controladamente para você poder se sentar durante o Harikata, sem ter que ir no banheiro. With purity you can maintain your life. Então, você mantém a sua pureza para ouvir o Harikata. Thing is that E a coisa mais importante, main problem is qual é o problema principal? what he told. O que eu disse? Sudraha pratigvesvanti tapavesho vijivinaha dharmam vakshanti adharmagya adhiguru uttamasana. Now, Agora, while in o confusion, mundo inteiro está confuso. who is real sadhu, Como detectar quem é um verdadeiro sadhu, quem é um falso sadhu? what is the procedure? Qual é o processo? Como é que você pode saber? Esse é o problema principal. If you are failure to Se você falha ao entender isso, a selecionar o sadhu apropriado, todo o sistema vai lhe dar um resultado negativo. giving lecture, Dar aula, big asana, sentar numa grande asana, going to expose himself, big sadhu. se expor, eu sou um grande sadhu. This is the system. Esse é o sistema no presente. Money board is money board. As pessoas estão interessadas em poder e dinheiro. Money board is there. That's all. Se tiver dinheiro, tudo bem. Sem dinheiro, então você pode jogar fora o cessado. Ele não tem nada. This way, Ele não tem nada a Bhakta dizer também. can speak. Also, there can be some problem. E podem acontecer problemas. Usually, those who are pure speaker, Geralmente aqueles que são oradores puros, que são sadhus, not feeling any problem. eles não sentem problemas durante o Harikata. Continuously they can speak. Eles podem falar continuamente. Nenhum problema se manifesta. Some provision given. Mas aqui está dada alguma explicação. Vamos supor que o orador se sinta mal, Some speaker feeling some sick. que ele se sinta mal. O que fazer? Written 5 different Brahmans Estão escrito que 5 diferentes brahmanas devem estar there in the lá, stage. no Any palco. problem happen with Qualquer the problema que aconteça com aquele orador, over the case. o outro só pode substituí-lo. Main Pandit or Vaishnava sitting in front. E se um grande pandita, se um Vaishnava, tem que estar sentado também do lado do orador ou diante do orador para que eles possam ajudá-lo se for necessário. Essa é uma regra. Um sadhu puro não precisa de ajuda. Se ele não se lembrar um verso, por exemplo, aí essa pessoa é aquele que vai lembrar para ele qual era o verso. And all 5 should be selected, also pure. Like the Então, quality of the speaker. 5 devem estar ali com qualidades para poder falar. E uma pessoa tem que ficar sentada para poder suportar se houver necessidade de ter que dar alguma informação que o sadhu possa ter esquecido, algo assim. We can discuss tomorrow. Mas Maharaj diz que o sadhu não se esquece de nada, que ele está conectado com Krishna. Então amanhã nós vamos continuar. I like to stop. Hoje nós vamos parar por aqui. What sloka I started with? Com que verso eu comecei? Avaishnava Makhad Giram Harikathamritam Savanam Naidu Kartabhyo Sarpachishta Yatha Payo Yena Manchakapudus. So all you should remember, some rules and regulations here given, all for smart. Your questioners, they can end and speak, sit and speak.